Convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Convido a igreja a se colocar de pé. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque mais uma vez o teu nome vai ser exaltado aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, nós pedimos a ação do teu Espírito Santo sobre cada vida, cada irmão, cada irmã que entrou por esse templo, Senhor Deus, para que possa ser preenchido pelo poder da tua palavra. Não há em nós, Senhor Deus, nada para te agradar, Senhor Deus, a não ser que os nossos corações realmente estejam quebrantados na tua presença. Faz um milagre aqui hoje, Senhor Deus. Nos instrui, nos direciona, nos capacita e muda o nosso caráter, Senhor Deus, para ser o caráter parecido com Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, pode assentar, né? Eu gosto muito dessa carta, porque ela chama atenção. Ela chama atenção contra a força dos falsos mestres entrando na igreja e a religiosidade aqui dos judaizantes, que queriam que fossem mantidos alguns rituais e dizendo às pessoas que se elas não praticassem determinados rituais, elas não tinham parte na salvação de Deus. É interessante que Paulo, então, ele começa primeiro reafirmando o seu apostolado, que é um apostolado não da parte de homens, mas da parte do próprio Deus. É interessante isso, que hoje na igreja há uma briga muito forte por títulos, não é verdade ou não? A gente vê na igreja a briga, o desejo por títulos. Mas os títulos, eles não são dados pelo homem, mas sim pelo Senhor. Confirmado pela igreja, sim, mas não sempre, porque a igreja se equivoca talvez mais, né? Quando eu falo igreja, eu estou juntando todo mundo, não estou falando a verdadeira, aquela que existe, que nós não sabemos quais são, mas elas muitas vezes se equivocam, precipitadamente impondo as mãos sobre homens e mulheres que vão partir com a missão de levar o Evangelho. Então Paulo, ele está aqui lutando, não para apenas dizer que tem um título, mas dizer que o que Deus confiou a ele é verdadeiro e ele vai continuar avançando. Meus irmãos, nós temos visto que as falsas doutrinas têm rodeado, né, de uma maneira geral, todas as denominações, inclusive essa. E nós precisamos buscar na palavra de Deus, buscar em Cristo Jesus. Por isso eu falo que a programação de maior sucesso que eu conheço nessa igreja, falando de reunião no templo, é reunião de oração. Ah, mas quantos vêm? 4, 5, 6, talvez 10 num dia. Mas essa, no meu entender, é a maior programação que nós temos aqui. Por quê? Porque nós nos submetemos ao Senhor para que Ele não nos deixe entrar por caminhos que não são deles. Paulo, apóstolo não da parte de homens, não por intermédio de homem algum. Meus irmãos, os títulos, você não conquista ele é lhe dado. Deus coloca no coração das pessoas, muitas vezes, que você vai servir neste caminho. E as pessoas vêm e te convidam para fazer, muitas vezes, ou então o próprio Deus te envia, solitário talvez, mas Ele te envia. Porque esse Jesus é a única fonte de vida para a igreja do Senhor. E é ali que nós devemos colocar os nossos corações. Meus irmãos, não há hoje, buscando na igreja o que verdadeiramente devemos buscar, que é adorar a Deus.
A igreja hoje, de uma maneira geral, ela não se satisfaz se você dizer, olha, às 3 horas da tarde, nós vamos ter um culto de adoração a Deus. Não, eu não vou nesse negócio não. Nós temos que trazer um artista, nós temos que trazer alguém engraçado, nós temos que trazer alguma referência humana para que as pessoas sintam desejo de participar de um culto. E é interessante que isso está cada vez mais evidente. Você está notando por aí que Jesus deixou de ser o centro do culto. E o que não poderia ocorrer de maneira nenhuma. E todos os irmãos, meus companheiros da igreja da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que de Jesus Cristo? Porque Ele se entregou. Olha que maravilha. O qual, versículo 4, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Meus irmãos, o pecado hoje, ele não traz dor, ele não traz tristeza, e também, na sequência, não traz arrependimento. Se não houver uma ação do Espírito Santo em nós, e nós realmente entendemos o quão pecadores nós somos, nós vamos entender que não precisamos de Cristo Jesus, nem da graça, porque nós estamos achando que nós somos bons. E isso tem feito com que muitas pessoas passem na tangente, né, do verdadeiro manifestar do Senhor. E eu queria que você prestasse bem atenção, quão valoroso é Cristo Jesus que se entregou, que entregou a si mesmo e foi à cruz. O quão valoroso Ele é. Meus irmãos, eu falo muito da ceia do Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm para a ceia, depois de dormir a tarde toda, colocar o despertador para os 45 minutos do segundo tempo, vir para o culto. Isso acontece dentro da chamada igreja do Senhor. Mas será que essa seria a necessidade de Deus, a ponto de, quando formos celebrar a ceia do Senhor, não fosse tão impactante assim, a ponto de meditar a tarde toda na palavra do Senhor, para poder entender um pouquinho mais do quão grandioso é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de quão glorioso é Jesus Cristo, de quão amoroso foi Jesus Cristo, e o preço que Ele pagou pelos meus e pelos seus pecados. Será que isso não mexe conosco no domingo da ceia do Senhor? Será que isso não faz com que a nossa tarde seja uma tarde de contrição? Seja uma tarde que nós vamos prostrar nos pés do Senhor Jesus, simbolicamente, né? E nós vamos colocar a nossa cabeça no chão e a nossa boca no pó e falar: Senhor, Tu és maravilhoso, a ponto de morrer pelos meus pecados. Será que isso não tem mais mexido com a igreja do Senhor? Por que não tem acontecido coisas grandes que nós queremos que aconteça nas reuniões? Porque nós somos pequenos. Não pequenos de coitadinhos, não, pequenos de maldosos, a ponto de não ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor e querer receber o melhor de Deus. Hoje, as pessoas não falam mais, nós vamos celebrar a ceia, nós vamos tomar a ceia. E algumas igrejas têm até os garçons, né, de plantão. Por quê? Porque não há uma celebração. Não há celebração em o quanto o meu Redentor é valoroso para mim. Não há um pensamento aberto no sentido, sem que Jesus fosse aquela cruz, eu estaria fulminado, exterminado e viveria debaixo da ira do Senhor pela eternidade. Não há isso nos nossos corações. Por isso, é facultativo ir ou não à ceia. Por isso, a gente almoça, deita, bota o despertador e acorda 10 minutos antes do culto, e depois vem aqui e quer viver a intensidade da ceia do Senhor. Ou então liga a televisão lá na rede lá e assiste aquelas programações, e depois vem tomar a ceia, porque celebrar a ceia é impossível. É impossível compreender um momento tão grandioso, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele é maravilhoso. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ele foi à cruz não porque nós queríamos,
Não, ele foi à cruz porque ele quis, em obediência ao Pai, porque não haveria nenhuma perspectiva de termos vida sem que Jesus morresse por nós. Agora, se mostra o quão glorioso Jesus é, mostra também nessa mesma frase, ou nessa mesma linha do versículo 4, o quão depravado nós somos. Por isso, nós precisamos entender a nossa posição. Olha aqui, o qual se entregou a si mesmo, por quê? Pelos nossos pecados, pela nossa depravação, pela nossa imoralidade, pelo nosso apego às coisas desse mundo. Então mostrou que Jesus é maravilhoso, mas que nós somos depravados. Isso deveria nos causar extrema dor. Isso deveria nos causar algo assim que nós iríamos querer, de agora em diante, ter como diz hoje o povo que mexe com computador, um upgrade na nossa vida espiritual, né? Quer dizer, dar um passo em direção à palavra do Senhor, que ela viesse nos corrigir. Olha o quanto depravado nós somos, olha, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Lá na cruz custou a vida de Jesus. Custou ele receber todos os nossos pecados sobre ele, como foi falado aqui ontem, né? No culto de jovens. Custou tudo isso. E sabe por que ele fez isso? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Meus irmãos, esse sistema aqui, ó, não tem nada que pode te aproximar de Deus. Nada. Nada pode te aproximar de Deus com esse mundo, com esse sistema. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu achei que era só eu. Nós paramos de ouvir notícias de canal aberto, nós estamos menos estressados, não é verdade ou não? Porque todo dia que você liga num canal aberto, o dólar sobe, a bolsa cai, o presidente fala uma coisa, o outro fala outra, aquilo fala outra. Então agora nós não temos isso em nós. Isso já foi um grande alívio para nós. Mas nós queremos muito mais, nós queremos nos aproximar das coisas celestiais, das coisas do Senhor, porque Jesus morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar, para nos tirar, para tirar as nossas raízes desse mundo que tem levado muitos que se dizem crentes ao fracasso. Meus irmãos, essa é uma vontade do nosso Deus e Pai, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Não há como você, e onde foi explicado aqui no culto de jovens, não há como você obter o melhor do mundo e o melhor de Deus. Ou você vai para o melhor do mundo através da palavra do Senhor, ou você vai para o melhor de Deus através da palavra do Senhor. Por que eu disse as duas através da palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, ela salva e ela condena. A palavra do Senhor, ela produz essas duas coisas no nosso coração. Ela salva e ela condena. Meus irmãos, ao nosso Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria ressaltar muito que Jesus tem que ser o centro desta congregação. Homens não podem ser o centro desta congregação. Homens são vasos de barro, sem valor. Sem valor, mas que podem preservar coisas gloriosas, se o Senhor for sobre ele. Eu expliquei que nós temos hoje a maravilhosa palavra do Senhor, porque pergaminhos foram conservados em vasos de barro, vasos que não tinham valor. Que maravilha isso, né? E hoje nós temos a Bíblia aqui. Aprove ao Senhor fazer dessa maneira para mostrar que nós, homens e mulheres, sem qualquer valor em si mesmo, podem ter sobre nós a unção do Senhor, ou o azeite, o óleo do Espírito sobre as nossas vidas. E nós poderemos então avançar com tão gloriosa mensagem, apesar de nós. Essa mensagem, ela precisa caminhar no nome de Jesus. Amém?